Marcos Dantas. Olha, 6h38, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 22 de outubro do ano 2018. Quero aqui também abraçar os amigos que nos assistem pela TV Curtição, canal 175 da Brisa Net TV a cabo aqui na cidade de Caicó. A gente recebe aqui nos estúdios prefeito do município de São Fernando, Paulinho Maia. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Primeiramente, lhe agradecer por abrir esse espaço. Bom dia, ouvintes da 95. E é com muita satisfação, Marcos, que eu volto a Caicó de Brasília e, neste espaço, pretendo prestar contas da nossa viagem. Muitos prefeitos pegaram aí o rumo de Brasília na última semana. Proveitosa? Deu para, por exemplo, garantir alguma coisa depois do primeiro turno como esse? Prejudicou um pouco na sua avaliação? Marcos, eu já estava com a viagem marcada, porque assim, em Brasília, até o dia 20 de outubro, é o mês de fechamento para que os parlamentares apresentem as indicações das suas emendas. E nós já estávamos com essa viagem marcada. Mas o Congresso Nacional prorrogou esse prazo para o dia 1º. Lá, dos parlamentares do Rio Grande do Norte, nós só não tivemos contato com um deles, que tinha ficado no Rio Grande do Norte, mas nós passamos em todos os gabinetes, primeiramente para fazer uma visita de cortesia, em respeito, porque eles são a representatividade do Rio Grande do Norte, e para solicitar apoio para o município de São Fernando. Então, eu diria que não houve problema, porque todos eles estavam lá ou os seus gabinetes estavam abertos para nos receber. E com relação a São Fernando, o que é que deu para garantir de emendas e de projetos em Brasília? Olha, nós, nessas visitas que estivemos lá, garantimos aproximadamente, com os parlamentares, investimentos em torno de R$1 milhão para o município de São Fernando. Agora é interessante, Marcos, a gente dar esse esclarecimento, porque às vezes a população, em rede social, às vezes a gente debate, como é que você anuncia uma emenda antes dela chegar? É porque depende do tipo de emenda. As emendas de saúde, geralmente elas chegam mais rápido nos municípios, porque o governo federal tem interesse de utilizar da cota destinada para os parlamentares, para ele contabilizar no mínimo que o próprio governo federal tem que investir em saúde. Então essa emenda ela é mais rápida. E existem aquelas emendas que o trâmite dela é mais demorado, mas as emendas hoje elas são obrigatórias. Então, por exemplo, São Fernando nós já tínhamos garantido R$500 mil com a deputada Zenaide para saneamento básico e para calçamento. Calçamento provavelmente nós vamos começar em abril do próximo ano, então essas emendas elas demoram. Agora, o representante do município tem que correr atrás, mesmo sabendo que é demorado. Por quê? Porque ele vai deixar um gatilho. Vamos dizer que daqui a 2 anos Paulinho não seja candidato ou seja reeleito, e aí as emendas que nós estamos colocando agora, elas servirão, por exemplo, para serem executadas. Então todo ano tem que ter essa luta por emendas, para que os gestores que vêm depois de nós, eles consigam ter projetos e recursos para executar. Vou dar um exemplo aqui de Caicó. Caicó executa emendas, por exemplo, da época que o deputado João Maia estava no Congresso Nacional. Então esse é um trâmite que a população tem que compreender, e o fato de demorar não quer dizer que o prefeito não deve ir a Brasília buscar essas emendas. Essas emendas também dependem muito, por exemplo, de projetos que são feitos pelas prefeituras, e realizar projetos hoje seria a maior dificuldade dos municípios? Dos pequenos municípios, sim, é verdade. O parlamentar ele destina a emenda para o Ministério, agora o projeto fica a cargo dos municípios. Como nós não temos profissionais e os recursos são limitados, às vezes os pequenos municípios eles têm dificuldade de desenvolver esses projetos. Por exemplo, o de saneamento lá de São Fernando, nós estamos fazendo em parceria com a CAERN, porque o nosso engenheiro ele é apenas para fiscalização, e eu fui buscar essa parceria com a CAERN para que a CAERN nos desse esse projeto de saneamento básico, para que São Fernando possa chegar a ter 100% na área urbana de coleta e tratamento de esgoto. Então, é como você disse mesmo. Nós já tínhamos discutido isso com o Quilum, nosso presidente da nossa associação, para que, se fosse o caso, a associação contratasse profissionais para ajudar os municípios associados, por exemplo,
Então a gente fica discutindo algumas ideias por causa disso que você disse, Marcos. A obrigação do projeto é do município e os municípios eles têm dificuldade com esses profissionais. Com esses recursos de R$1 milhão, para São Fernando, dá para fazer mais ou menos o quê? Olha, dá para fazer muita coisa. Eu tenho dito que uma simples emenda de 300 mil, por exemplo, para a saúde de São Fernando, para custeio, ela permite que a gente ofereça à população, inclusive, procedimento de média complexidade. Então, com R$1 milhão, a gente está para construir um centro de convivência. Lá em São Fernando, nós desenvolvemos um trabalho com crianças em vulnerabilidade e com os idosos. Isso num prédio alugado. Então, com a emenda de R$350 mil, nós estamos vendo a possibilidade de construir a nossa própria sede para que a gente possa desenvolver, por exemplo, o Forró dos Idosos nesse prédio, para que a gente possa desenvolver no futuro, se for o caso, um projeto de um restaurante popular para os trabalhadores das facções de São Fernando. Então, com R$1 milhão, você consegue, Marcos, fazer muita coisa. Você pode construir um galpão para atrair empresas, você pode fazer calçamento, pode investir em saúde. Agora, existe assim, investimentos que infelizmente por emenda fica muito complicado. Nós temos uma passagem molhada sobre o Rio Siridó, são 270 metros de extensão, ela custa aproximadamente R$1 milhão. E nem o parlamentar, em razão do tamanho de São Fernando, se propôs a nos ajudar, porque esse projeto já existe no Ministério da Agricultura. Nós temos um projeto na agricultura, no Ministério da Agricultura, de um abatedouro, mais 500 a 800 mil reais. Então, o tamanho do município, às vezes, limita o tamanho da emenda, porque o parlamentar, ele avalia muito, assim. Eu brinco dizendo que cidade como Natal e como Mossoró, às vezes não precisa nem ir atrás da emenda. O parlamentar coloca e comunica o prefeito: olha, diga aí que eu coloquei 2 milhões para Natal. Porque os municípios têm uma votação, tem um número de eleitores bem maior, então seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Eles se pautam também pelo coeficiente eleitoral dos municípios, porque cada parlamentar tem uma limitação para destinar por ano. Salvo engano, um deputado é em torno de 15 milhões e um senador em torno de 20 a 30 milhões. Então, como há essa limitação, essa distribuição, eles pensam em como fazer a distribuição para os municípios. Ô Paulinho, nós tivemos aí recentemente uma renovação nos quadros da Câmara dos Deputados e também na nossa Assembleia e no Senado Federal. Inclusive nós temos aí estamos aí com 2 novos senadores aqui no nosso estado que assumirão no próximo ano. Caso, por exemplo, a senadora Fátima Bezerra vença as eleições para o governo, essa renovação ela pode chegar a 3 novos senadores. Caso não, ela volta para... Caso Eduardo vença, ela volta, permanece como senadora. Qual é a perspectiva dos prefeitos com relação a essa renovação, principalmente na bancada federal? Olha, eu particularmente com relação a Zenaide não tenho nenhum problema, porque ela tem sido parceira do município de São Fernando. Tenho um bom relacionamento com ela, enfim... Agora, outros parlamentares, eles têm se demonstrado, vamos falar do caso do capitão Estives, ele tem que, no discurso dele, ele tem se colocado meio arredio à classe política. Eu, particularmente, já o procurei, já entrei em contato com ele, porque eu acredito que, às vezes é porque o candidato, e aí nós temos que respeitar a vontade popular quis renovação, quis colocar lá pessoas que não têm experiência no meio político, assim como eu não tinha também. E a gente precisa se apresentar para esses parlamentares, para conversar com eles, para que eles percebam que político, quando vai conversar com político, não se trata, não é o caso de corrupção. Ninguém é para ter medo de dialogar com classe política por corrupção. É como se Marcos, por exemplo, deixasse de entrevistar determinada pessoa porque ela responde no processo, aí Marcos, por certo, está com medo também de ser confundido com o crime que aquela pessoa cometeu. Não é assim que funciona. Então, assim, nós, prefeitos, vamos procurar todos eles, vamos nos apresentar a todos eles, porque os nossos municípios dependem dessa representatividade em Brasília. Foi minha primeira viagem, Marcos, a Brasília como prefeito. Eu já tinha ido a Brasília como eleito, mas como prefeito foi a primeira. Por quê? Porque os problemas que eu fui lá resolver, eu precisava fazer o dever de casa. Então, durante esse 1 ano e 10 meses, por exemplo, eu tinha um problema muito sério na educação, que não recebia investimento. E nós tivemos que economizar para poder inaugurar uma creche que estava parada lá.
E agora eu fui. E qual é a minha conclusão? É que nós necessitamos dessa representatividade dentro de Brasília. Um prefeito, quando chega lá, ele é respeitado, mas para você ir destravar algo dentro do ministério daquele, você precisa sim da força de um parlamentar para lhe acompanhar, para agendar uma audiência com o ministro. O ministro não sabe quem é Polion de São Fernando. O ministro da Educação, por exemplo... Mas ele sabe quem é o deputado, quem é o senador. Ele sabe quem é o deputado e quem é o senador. E nós precisamos dessa ponte. E lá, por exemplo, lá no FNDE, eu tive lá numa audiência para resolver problemas e investimentos na educação de São Fernando. Por isso que é importante ter esse apoio em Brasília, ter um deputado, um senador afinado com o município. Afinado com o município, exatamente. Por isso que esses parlamentares que foram eleitos, os novatos, eles precisam compreender que um prefeito, quando for lhe procurar, o prefeito não vai lhe procurar para tratar de corrupção. O prefeito vai lhe procurar para tratar de problemas da sua municipalidade e pedir o apoio desse parlamentar. Às vezes esse parlamentar não foi nem apoiado por aquele gestor, mas nós sabemos, por exemplo, que isso é política. As pessoas não tenham medo de dizer isso. Eu estou até assim, tem candidato dizendo que não vai ter nomeação política. Então vai fazer concurso, por certo, eu não sei como é esse negócio. Mas o mundo... Porque o próprio gabinete tem que funcionar, né? O próprio gabinete tem que funcionar. Os ministérios, quando se coloca a classe política lá, é porque, assim, na teoria, a política existiu, Marcos, para substituir a guerra. Antigamente, quando nós tínhamos os conflitos, a sociedade tinha os conflitos, ela decidia no cacete, na bala, na faca. E aí inventaram a política para que a gente continue com os nossos conflitos, agora disputando politicamente e não mais com guerra. Então, nós precisamos desses deputados, porque nos ministérios tem pessoas indicadas politicamente e que aí o parlamentar faz essa ponte. Isso não tem nada de errado nisso, não. As pessoas às vezes confundem tudo porque está uma celeuma nessa nação tão grande que acha que um político, quando vai conversar com o outro, vai tratar sobre malfeitos. Não é verdade. Nós temos problemas nas nossas municipalidades e nós precisamos levar os nossos parlamentares para que a gente possa juntos resolver aquele problema. Agora, por exemplo, eu sei que o prefeito conversa com o prefeito e essas viagens a Brasília, vocês acabam discutindo as dificuldades dos municípios, né? As preocupações com relação ao futuro. O capitão Stevenson, ele já esteve aqui inclusive no nosso programa, ele tem prometido fazer uma nova política, né? E a gente não sabe até que ponto, como é que será essa nova política. Isso preocupa, por exemplo, os prefeitos? Você já abriu algum diálogo com ele com relação a isso? Eu já o procurei, porque na hora que eu percebo que é essencial você ter esse apoio em Brasília, e se ele foi uma escolha do povo do Rio Grande do Norte, e nós deveremos respeitar... Mais votado, inclusive. O mais votado, inclusive, eu tive que abrir esse canal. E ele, no contato que eu tive com ele, ele disse que vai abrir o canal para todos os gestores. Lá em Brasília, havia sim essa preocupação por parte dos prefeitos, tanto que assim que eu retornei, procurei um assessor deles. Os prefeitos em si estão com a dúvida, como é essa nova política? É dialogando com o restante da classe política? Porque assim, eu só fico preocupado se fechar as portas. Se não permitirem que Polion, representante de São Fernando, tenha acesso a político A ou político B. Mas enquanto as portas estiverem abertas, para que eu possa ir lá, apresentar a problemática do meu município, pedir uma ajuda, pedir um apoio, e o apoio, Marcos, nem sempre é emenda. A gente compreende que há uma limitação desse valor das emendas. O apoio, às vezes, é você conseguir uma audiência dentro de um ministério, é você ir com o prefeito lá de São Fernando, o prefeito aqui do interior, para que a gente tenha acesso dentro de Brasília e diga, olha, não é dessa forma que o técnico falou, é dessa outra forma aqui. O município está há 8 anos sem receber investimento, um ônibus sequer a gente não tem uma despesa de 300 mil por ano com terceirizado. E aí, quando o parlamentar permite que você expunha a realidade, as portas se abrem em Brasília. Então, eu estaria preocupado se eles não quisessem receber, mas o capitão Stevenson, eu mantive contato com ele, muito educado comigo, e se colocou à disposição para conversar sobre São Fernando. Ok, nesses 2 anos à frente do município de São Fernando, já deu para realizar, por exemplo, o que você programou para essa metade de governo e ainda falta muita coisa, e o que a população do seu município pode esperar para os próximos 2 anos? Marcos, deu para realizar muita coisa, mesmo com recurso próprio, mesmo sem as emendas terem chegado ainda na sua maioria, mas nós temos tido o apoio, por exemplo, o nosso vice-prefeito lá, ele apoia Beto Rosado, e Beto tem sido um parceiro da cidade de São Fernando, mas o que a gente percebe é que
as limitações orçamentárias, não dá para ser na velocidade que você quer. Mas lá em São Fernando, com todo respeito, na área da educação a gente conseguiu fazer investimento. Para você ter uma ideia, todas as salas hoje estão climatizadas, com recurso próprio. Lá em São Fernando nós temos escolinhas para 400 crianças. Para você entender essa dimensão, numa cidade de 3.600 habitantes, nós estamos falando de quase 15% da população praticando esporte. É como se Caicó tivesse 11 mil pessoas ou 11 mil crianças nas escolinhas de esporte. Isso para a gente mostrar em porcentagem. A gente criou lá a Polícia Mirim com recurso próprio, são 120 crianças que elas participam de um programa, elas foram para o primeiro acampamento e eu acredito que as mães ficaram com mais medo do que as crianças, passaram 2 dias acampadas dentro da Caatinga e sem tomar banho, enfim, passando as dificuldades que se passa no meio do mato, para que essas crianças pudessem passar a valorizar as suas residências, suas casas, o seu domicílio, passasse a respeitar a simplicidade da sua casa, mas para que ela percebesse que a sua casa, por mais simples que seja, é melhor do que você estar exposto dentro do mato às intempéries da natureza. Então a gente está com um trabalho muito interessante, o apoio ao homem do campo, corte de terra, silagem, açudes, barreiros, muita coisa deu para ser feita. Geração de empregos, Marcos, nós conseguimos descobrir quem ganhou uma licitação em nível nacional, fizemos a visita aos empresários e levamos para a nossa cidade a produção de 415 mil bonés, 415 mil camisetas. Isso vai gerar, ao longo desse período, em torno de 100 empregos com carteira assinada. Então, tenho sim, e estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Minha gestão, eu digo muito que ela é uma gestão de serviço. A saúde é vista como de qualidade, a educação é vista como de qualidade. Por quê? Porque uma cidade como São Fernando, se você conseguir mais um ginásio de esporte, você conseguiu uma unidade de despesa. Porque ali vem energia, vem vigilante, vem etc. E se você der serviço, você transforma a vida. Você cuida do idoso que está doente, você dá educação de qualidade, você projeta aquela criança para um futuro melhor. Na hora que você cria Polícia Mirim, você protege aquelas crianças do mundo das drogas. E, enfim, a nossa gestão de serviço tem acontecido na velocidade que nós esperamos. Agora, para que a gente possa fazer mais, para que a gente possa fazer obras, porque a população, ela exige muita obra e, se dependesse de mim, obra lá em São Fernando, a princípio seria calçamento, para que a gente, já que nós temos 94% da cidade com coleta e tratamento de esgoto, está faltando agora o calçamento. Então, se a gente conseguir deixar a cidade calçada daqui para o final do nosso governo, eu estarei muito satisfeito com o meu trabalho. Para isso você teve que reduzir, no caso, por exemplo, gastos e despesas, e os seus aliados entenderam isso, entenderam essa sua mensagem? Entenderam, porque a maioria dos gastos que foram feitos, foram eu que estou sofrendo com elas. Por exemplo, lógico que eu não estou sofrendo por não estar recebendo salário como prefeito, porque eu recebo como oficial de justiça. Mas aí é uma economia de 800 mil em 4 anos. Se eu não recebo como prefeito, eu vou deixar dentro da prefeitura 800 mil reais. E esse dinheiro que seria para o seu salário, no caso, fica no município? Fica no município para eu investir nesse serviço, por exemplo, ou se pudesse em obras. Eu, por exemplo, não tenho um carro no gabinete. Porque um carro de gabinete custa em torno de 4 mil por mês, 50 por ano, 200 em 4 anos. Com 200 mil eu calçaria 2 ruas. Então, na realidade, essa picuinha, essa economia, ando na minha moto, muito satisfeito. Por quê? Porque quando eu sair da prefeitura, eu volto a ser oficial de justiça. E como oficial de justiça, eu trabalho de moto, porque o custo é muito alto se eu fosse trabalhar num carro. Então, assim, as economias que eu tenho praticado, elas têm sido em relação a mim. E aí eu não tenho ofendido a ninguém, não tenho deixado de atender ninguém. Pelo contrário, estou dando qualidade de vida para o estudante pobre. Lá em São Fernando tem uma brincadeira, dizem que Polion não dá uma dose de cachaça a um bêbado. E aí eu fui analisar para poder ir para as ruas, conversar com a população, e aí eu fui disse ao povo que era verdade. Agora o filho do bêbado estuda no ar-condicionado. E da cachaça não é obrigação de prefeito nenhum, né? Não é obrigação de prefeito nenhum, mas aí ficou muito interessante esse exemplo. É verdade que eu não dou a cachaça para o bêbado, mas o filho dele estuda no ar-condicionado. Eu sei que é cedo, nós estamos aí ainda há 2 anos das eleições, mas passa muito rápido, daqui a 1 ano as pessoas começam a discutir articulações. O que é que você pensa para o seu futuro político, por exemplo? Permanecer em São Fernando, disputar a reeleição, você acha que 4 anos já é suficiente para você dar contribuição ao município? Há quem garante, inclusive, que um dos sonhos de Polion também disputar a prefeitura de Caicó. O que é que se passa na sua cabeça, por exemplo, hoje, visando daqui a 2 anos? Marcos, eu tenho refletido e eu tenho me convencido que o momento é de eu trabalhar.
Eu tenho que esquecer essa questão de reeleição ou de um projeto novo, porque eu fui para as ruas pedir para ser prefeito por 4 anos, então eu tenho que falar de gestão, eu tenho que cuidar da minha gestão, porque se eu for cuidar de projeto político, eu esqueço a minha cidade. Então, por mais que eu tenha refletido sobre essas questões, eu gostaria de me pautar sobre o meu compromisso que eu assumi com a minha cidade, porque política, Marcos, ele é momento. É muito interessante isso. Por exemplo, o momento agora, nacional, a gente está percebendo o que as ruas estão dizendo. Se você perceber que não é seu momento, ou se você perceber que, que a população não aceita o seu trabalho, é besteira você insistir. Você percebe o momento da cidade. E eu não quero, por exemplo, São Fernando, eu não gostaria de atrapalhar São Fernando. Daqui a 2 anos, se nós fizéssemos uma pesquisa e eu percebesse que poria em risco o desenvolvimento de São Fernando, essa continuidade que São Fernando tem nos últimos 20 anos, eu me retiraria da política para não pôr em risco a cidade de São Fernando. Então, para São Fernando, o momento não é falar de eleições de 2020? Nem para projeto particular. 10 segundinhos, segundo turno. Como é que está lá o seu grupo? Segundo turno, nós estamos apoiando Fátima Bezerra e estamos apoiando Haddad para presidente. Obrigado, Leão, por sua participação. Um abraço, obrigado, Marcos. Vem aí a propaganda eleitoral gratuita, a gente volta.